eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos começar essa mensagem. Se você trouxe material de anotação ou tem um tablet, um celular, eu sugiro que você fique muito atento à mensagem de hoje. Tem muitos versículos. Esse assunto, no que diz respeito ao lugar do dinheiro na adoração, ele tem, como eu posso dizer assim, uma série de problemáticas aqui na nossa nação, no Brasil, por conta de situações abusivas, lideranças abusivas, em especial na questão financeira. E sempre que a gente fala sobre isso, sobre essa questão financeira, muitas das vezes tem algumas pessoas que são até fechadas para isso. Uma das coisas que eu mais escuto em relação à nossa igreja, talvez seja isso: olha, no momento de dízimos e ofertas de vocês apenas instruem, vocês não ficam falando sobre dízimos e ofertas, tipo ensinando todo o culto, vocês simplesmente instruem como é a forma. E sim, existe um porquê, e durante essa mensagem eu acredito que você vai entender esses porquês da gente atuar dessa maneira. A questão é, quando a gente fala sobre esse assunto, dízimo, oferta, e vou tratar um pouquinho sobre esmola também, as pessoas são um pouco fechadas nesse assunto, talvez seja um assunto desinteressante. E não, irmãos, existe um tipo de... uma expressão de adoração, a contribuição. Isso é contemporâneo desde os patriarcas. Isso vai ser regulamentado no tempo da lei mosaica. No início ali do Novo Testamento, ainda na Antiga Aliança, mas Jesus já estabelecendo ali novos princípios, diretrizes, ele valida essa prática, ele orienta sobre isso. Na igreja primitiva, no livro de Atos, nós vamos testemunhar diversas situações, sejam de ofertórios, sejam de esmolas. Você vai ter nas cartas apostólicas de Paulo também referências sobre o assunto. Então tem pessoas que eles falam assim: olha, quando fala sobre dízimo em especial, tem muito texto no Antigo Testamento, mas não tem quase nada no Novo Testamento. Não é verdade, tem muitos textos a respeito do dízimo no Novo Testamento. Nós vamos abordar sobre esses textos. Tem textos sobre dízimo antes da lei mosaica, durante, após. Tem textos sobre o cuidado com os vulneráveis, a oferta aos pobres no Antigo e no Novo Testamento, em especial já no tempo da igreja primitiva. Então a Bíblia é farta desse assunto. Ela é carregada de instruções acerca de um tipo de adoração que envolve também as questões naturais. E em que pese nós vamos caminhar num outro sentido, deixa eu só trazer um cenário básico. Quando nós falamos sobre um tipo de adoração que envolve circunstâncias naturais e materiais, seja o nosso tempo, a nossa maneira de se expressar artisticamente, mas também o nosso dinheiro, os nossos recursos, é uma maneira instrutiva e revelada de Deus nos ensinar de que Ele não está habitando em um campo invisível, imaterial e inatingível. Então nós não servimos a um Deus, vamos dizer assim, que carrega uma perspectiva platônica, ou seja, o espiritual está distante do natural. Então quando você morrer, você vai virar poeira cósmica, e aí você vai se juntar àquilo que é de fato sacro, perfeito, que é o invisível. Não, o Evangelho traz para nós um Deus que é transcendental, ok? Ele vai além da própria criação, ele não depende da criação, da obra criada, ele não é contido por aquilo que ele cria, ele vai além. Mas é um Deus também que é imanente à relação, à criação, ou seja, ele se relaciona. O grau de dependência não é de Deus para conosco, mas nosso para com Deus, amém? Então essas oportunidades práticas, com elementos naturais, com o qual nós podemos adorar ao Senhor, isso instrumentaliza, isso traz para nós, de maneira muito clara e didática, de que esse Deus, ele é real e ele está dialogando com as nossas vidas, amém? Então, quando nós falamos dessa dimensão de adoração que extrapola essa questão mística, e a experiência mística ela é válida, mas mística no sentido de mistério, tá? Não é de misticismo, esoterismo, mas quando extrapola essa questão, ou você só pensa nisso, você não consegue ver atos de adoração no seu dia a dia. Você não consegue ver um ato de adoração quando uma mãe cuida de um filho, certo? Quando existe um momento de conversa na casa, quando existe harmonia, quando existe serviço, entrega em favor do próximo. Se a sua ideia de adoração está restrita a esse campo misterioso e invisível, você não consegue perceber Deus no seu dia a dia, na sua honestidade no trabalho, na sua sabedoria nas decisões, amém? Na sua diligência, pontualidade, responsabilidade, cuidado com o próximo. Se você restringir a espiritualidade a um campo do invisível, imaterial, inatingível, você não consegue provar de um cristianismo verdadeiro. E isso vai na contramão da própria encarnação do Cristo, o Deus que se fez homem. Para quê? Para nos tocar, um Deus que tem rosto, que fala, que dialoga. Eu acho um dos detalhes das Escrituras maravilhosos
é um Deus que faz pergunta, não que não saiba a resposta, mas porque Ele é intencional na relação. Amém, irmãos? Essa ideia de separação, de o espiritual e o natural, o espiritual tudo presta, o natural nada importa, ela é um pensamento estritamente platônico. E com toda certeza existe uma influência platônica, e eu não estou desmerecendo a obra de Platão, mas existe uma influência dessa mentalidade platônica até hoje, os dias atuais. Esse pensamento de que tudo aqui não presta, é uma base do gnosticismo. Então tudo que é material não serve para nada. Mas o que é espiritual que a gente não vê, aí sim. Não, o cristianismo não é dessa maneira. O cristianismo ele traz a espiritualidade para as interações do dia a dia. E por isso que Deus, Ele orienta o seu povo, desperta em seu povo, e na lei mosaica chega a ter força de normatização, essas expressões de culto público ou de adoração por meio de questões materiais. É evidente que existe todo um progresso monetário na história da humanidade. Você vai ter ali uma linguagem no Antigo Testamento contemporânea à época daquele povo, e aquilo que era considerado riqueza, talvez não seja considerado riqueza nos dias atuais, mas você vai ter pessoas ali que eram muito abastadas, seja com terra, seja com grãos, sementes, seja com animais. A ideia de riqueza era um pouco distinta do que é hoje. Hoje a gente está muito vinculado a um sistema financeiro monetário. Mas isso é importante, porque desvincular as suas riquezas, a sua produtividade financeira da adoração é um risco enorme. A bem da verdade, demonstra falta de sabedoria, ou falta de uma consciência de uma espiritualidade que é integral. Então, um bom evangelho, ou uma boa espiritualidade, ela é integral. É tudo que nós somos e tudo que nós temos. Amém? Se a gente fosse fazer um paralelo aí com o chamado de Deus para Israel, o Shemat Israel, em Deuteronômio capítulo 6, 4 em diante, ele vai dizer, ouça, ó Israel, é um sinal de advertência. Aí ele vai falar sobre um único Deus, só há um único Deus, e na sequência vai dizer, amarás esse Deus, o teu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Qual que é a ideia desse chamado de Israel? Ame com toda a sua integralidade. Glória a Deus. Então, para que a gente possa chegar numa questão mais prática e objetiva sobre, o dízimo é para esse tempo ou não é, e nós vamos trazer essa resposta bíblica hoje. Ele é normativo ou não para esse tempo? A esmola, eu devo dar ou não devo dar? Que tipo de oferta? Qual é a constância? Qual a regularidade? É a partir de qual caráter? Qual a motivação? Para que a gente possa chegar nessa parte prática, a gente precisa entender a história bíblica, o desdobramento bíblico, para que a gente não caia em espantalhos. O que é um espantalho? A pessoa pega um texto, certo? Um texto, e o texto diz exatamente o que o texto diz, e ela pega aquele texto e força numa situação normativa e abrangente, absoluta. Não, existe um desdobramento da Escritura, e a gente precisa ficar atento a isso. Glória a Deus, gente. Então hoje a gente vai fazer uma caminhada para entender isso. Eu vou começar em Mateus 6, porque eu comecei na semana passada também, e eu acredito que vai ser saudável para nós começarmos aqui. Mateus 6, versículo 1 vai dizer assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, diga assim, quando? Muito bem. Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quero só fazer aqui uma ressalva rápida em relação a esse texto, que algumas pessoas pegam esse texto e colocam na seguinte perspectiva. O texto está falando sobre esmola, mas alguns vão aplicar para ofertas de maneira geral, e não há problema nenhum nesse sentido de você aplicar o coração com o qual se deve entregar uma esmola, uma oferta, ou também o que é chamar de dízimo, já vamos abordar sobre ele. Aqui Jesus está tratando não sobre a prática de você dar ou não dar, mas o coração com o qual você faz isso. Então, é uma palavra de repreensão ao povo da época. Pergunta importantíssima para te instruir. Aqui nesse momento, nós estamos no Antigo ou no Novo Testamento? Outra pergunta, nós estamos na Antiga ou na Nova Aliança? Antiga. A Nova Aliança se estabelece com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O sangue tem que ser aceito para que a aliança seja iniciada. Então, ainda que estejamos no Novo Testamento, Jesus está dentro de um contexto de Antiga Aliança, e por isso ele vai falar tanto sobre práticas judaicas, porque ele era um judeu e estava dentro de um contexto judaico.
E a esmola era validada no judaísmo? Sim. O cuidado com os vulneráveis era normativo na lei mosaica? Evidentemente que sim. Glória a Deus. Muitas das parábolas, especialmente a parábola do bom samaritano, que diz respeito ao cuidado com o vulnerável, ele está expondo a hipocrisia do povo, em especial dos fariseus da época, que tinham uma vida incoerência. Então, quando Jesus fala sobre práticas espirituais, e Mateus 6 é carregado disso, ele vai estar expondo a incoerência, porque ele vai falar quando deres esmola, quando orares e quando jejuares. E nas 3 ele vai falar sobre um tipo de ação em secreto que não seja anunciado para os demais. O que ele está querendo tratar? A hipocrisia. Ele está querendo tratar o quê? Vocês, judeus, contemporâneos da minha época, vocês estão querendo mostrar que vocês fazem, mas o coração de vocês está corrompido. Então, o que vocês fazem, supostamente, em adoração a mim, e supostamente em favor ao próximo, no fim, é trapo de imundícia. Porque vocês estão querendo visibilidade, vocês estão querendo um aplauso pela boa ação de vocês. E aí Jesus vai trazendo vários contrastes, demonstrando que quando eles não eram vistos, então eles não praticavam a lei de fato, não cuidavam do vulnerável, viravam as costas para o estrangeiro e etc. Amém? Então a palavra é nesse contexto. Por que eu estou fazendo essa breve introdução? Porque alguns pegam esse texto e falam assim, olha, eu acho um absurdo quando uma ação social é realizada e as pessoas, por exemplo, aqui na igreja, faz uma ação social, uma entrega de alimento, e aí há uma cobertura daquilo, em mídia. O pessoal cobre, faz um vídeo, faz foto, porque olha só, o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Então o que é? Está querendo vanglória? Calma, amém? Calma. Não há problema algum em você publicar o movimento da igreja. Presta atenção, as próprias cartas apostólicas são cartas anunciando, publicação, marketing digital, aleluia, anunciando as obras da própria igreja. Amém? O livro de Atos, o próprio nome diz, Atos, está publicando as ações, as atitudes. Está dando para entender? Amém? É como se a Bíblia fosse escrita na nossa época, você teria uma versão em papel, mas lançariam também um e-book. Deu para entender? Mais ou menos nesse contexto. Então há uma publicação, publicar os fatos, e você anunciar as pessoas envolvidas. Presta atenção, não está invalidando o que Jesus falou sobre dar com a mão direita e não ver com a mão esquerda. Por quê? Porque aqui ele está falando sobre o coração de quem contribui. Tem pessoas que ao contribuírem, seja com seu tempo, seja com seu esforço, seja com dinheiro, seja da maneira que for, no ato que elas fazem isso, elas estão envolvidas em coerência, em santidade, em honra. E ao serem retratadas, publicadas, etc., o compromisso daquela pessoa não era com a publicação, era com o ato de justiça. Deu para entender, irmãos? Então nós não podemos anular o trabalho da comunicação, da mídia, do marketing, que vão ali estar anunciando. E é importante que se anuncie. Amém? Outra coisa é você, na tua espiritualidade, querer fazer de tudo para mostrar que você faz algo de bom. Amém, gente? Tá bom aqui? Bom, vamos avançar. Mateus capítulo 23, versículo 23. Talvez um dos capítulos mais duros dos discursos de Jesus. É os momentos dos ais. Mateus 23, 23, dentre essa palavra de repreensão que Jesus está entregando para os judeus, e essa palavra vai terminar anunciando o julgamento sobre a nação de Israel, com a destruição do templo e a destruição da cidade, que viria a acontecer em 70 depois de Cristo. Mas em Mateus 23, 23, ele vai dizer, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Pergunta de novo, isto está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Na Nova Aliança ou na Antiga Aliança? Antiga Aliança. Jesus não havia morrido, o sangue não havia sido vertido, não havia sido derramado, não havia sido aceito, logo não havia Nova Aliança ainda. Calma. Então, esse ensino de Jesus, ele era exclusivamente para os judeus. Tudo o que Jesus ensina, irmão, é aplicável para todos, amém? Mas eu preciso entender o nosso contexto e o contexto com quem ele estava dialogando. Aqui ele estava trazendo um contraste entre os judeus que se diziam benfeitores e a incoerência deles na prática da lei. E na lei mosaica, esse tipo de contribuição, que era o dízimo, ele tinha força normativa, imperativa, era obrigado. A não prática disso seria considerado um erro.
desobediência. Agora, o que é importante a gente absorver desse texto? O fato de que Jesus, ele não é que ele equipara no sentido do que é fundamental, mas o que ele está dizendo é que por conta dessas coisas sendo praticadas, eu não posso descartar outras. Ele está dizendo que da mesma maneira como a lei, a misericórdia e a fidelidade são fundamentais, eu devo considerar o ato de contribuição, aqui no caso, o dízimo, como algo que faz parte do desenvolvimento da espiritualidade de alguém que crê em Deus. Amém, irmãos? Então ele está dizendo da seguinte maneira: uma pessoa que simplesmente faz um tipo de contribuição, ou seja, ela participa de uma contribuição financeira, mas essa pessoa não está na prática, no envolvimento, ou na busca da justiça, misericórdia e fidelidade, aquele ato financeiro está descolado do coração correto, então ele é incoerente. Agora, uma pessoa que na prática da justiça, misericórdia e fidelidade, um dos efeitos da espiritualidade dela vai ser o quê? Contribuir, participar financeiramente. Por isso, a fala dele é: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então ele não está dizendo que é errado, ele só está demonstrando que existe um tipo de coração que a tua oferta ou a tua contribuição, se esse coração não for transformado, essa oferta, essa contribuição não tem valor algum. A única coisa que eu estou querendo nessa parte inicial da mensagem é demonstrar para vocês que dentro da prática da espiritualidade contemporânea a Jesus, Jesus validava a participação na comunhão com Deus também com a sua contribuição financeira. Era um indicativo, era um sinal. Debaixo da lei mosaica, com força normativa. Se você entendeu até aqui, diga amém. Muito bem. Então agora, para que a gente possa caminhar, eu queria só começar com esses textos. A gente vai fazer um caminho aqui. Nós vamos entender o dízimo no Antigo Testamento. Depois nós vamos entender a igreja primitiva em relação ao dízimo, que seriam os primeiros cristãos. E depois referências do dízimo no Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Coloca para a gente aí, Gênesis 14, 18 ao 20. E aproveita, que hoje eu estou pregando na velocidade 1 do WhatsApp. Hoje está tranquilo. É que eu vou mais cadenciado, para que você não tenha dúvidas. Gênesis 14, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Próximo. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão, lhe deu o dízimo de tudo. Vamos lá. Antes disso, antes de Abrão, a gente está em Gênesis, deixa esse último versículo. A gente está em Gênesis capítulo 14. Antes de Abrão ter entregue o dízimo de tudo, tudo o quê? Os despojos da guerra. Ele teve uma vitória diante de 3 grandes exércitos. Uma vitória descomunal, uma vitória que era improvável, a desproporcionalidade dos exércitos contra ele era tamanha, Deus deu vitória para ele, e aí aparece uma figura nas escrituras que é esse Melquisedeque, rei de Salém, e assim, é uma figura que, vamos dizer assim, a teologia estuda muito sobre quem ele era, se era uma prefiguração de Cristo, uma sombra de Cristo, ou se era o próprio Cristo ali manifesto para Abraão. Salém, o rei de Salém, vai apontar para a própria Jerusalém, o rei de paz. E Melquisedeque vai ser referenciado lá em Hebreus capítulo 7 novamente, sobre uma ordem segundo Melquisedeque, que Cristo seria segundo essa ordem. Então é um rei que aparece, né, o rei de Salém, que ninguém sabe de onde veio, nem sabe para onde vai. E diante do que acontece, ele abençoa Abrão, presta atenção nisso, ele abençoa. Acontece 2 elementos que para nós são importantes, que é o pão e o vinho se apresentam na cena, e aí então Abrão deixa o dízimo. Pergunta: existe alguma ocorrência de dízimo antes disso, pregressa a Abrão? Nenhuma. Existe algum tipo de ofertório pregresso a Abrão? Existe. O primeiro tipo de oferta que nós vamos ver na escritura, Gênesis capítulo 4. 2 ofertas, Abel e Caim. Um tipo de oferta que foi segundo as primícias, os primeiros frutos, ou seja, do meu primeiro resultado, eu considero que a primícia, e o princípio da primícia é, a primeira parte dada por Deus santifica todo o resto. Então o meu primeiro eu entrego para ele, foi esse o coração de Abel. Caim pegou de alguma coisa que ele tinha, não houve essa disposição do coração, uma motivação de dar primazia para Deus, amém? Vamos ver outros tipos de ofertas? Vamos ver outros tipos de ofertas. O próprio livro de Jó, que embora você vai ver nas escrituras lá para frente, tudo leva a crer que ele era dentro do período dos patriarcas.
talvez pré-abrâmico, por exemplo. E ali você tinha algum tipo de ofertório, algum tipo de sacrifício de animais para adorar ao Senhor. Lembrando mais uma vez, animais eram um tipo de riqueza, ok? Então você não vai ter referência. Outra pergunta, presta atenção. De Abrão em sequência, é falado sobre o dízimo se tornar algo mensal, corrente ou semanal? Não. O que acontece é que diante de uma vitória monumental, ele separa o dízimo e entrega. Mas como é que a gente consegue perceber que o dízimo, já no período dos patriarcas, isso é antes da lei mosaica, ele se tornou comum? Porque aí o neto de Abrão, quem é o neto de Abrão, irmão? Quem é o neto de Abrão, irmão? 3 opções: Zidane, Ronaldo e Jacó. Vai! Maravilha! Isso aí, a igreja antenada. Jacó. Jacó vai dar o dízimo. A motivação de Jacó, ela é questionável. Ela é um tanto questionável. Porque, diferente de Abraão, presta atenção, Abraão é abençoado, diga abençoado. Absorve isso como princípio. Eu não dizimo para ser abençoado, mas porque eu fui, eu dizimo. Qualquer tipo de contribuição que você faça, na igreja, na vida do próximo, na vida da sua esposa, dos seus filhos, não interessa. Na expectativa de que em fazendo Deus vai te abençoar, quebrou-se o princípio. Seu coração está vinculado no que você pode receber, e não na honra ao Senhor. E aqui é uma situação importantíssima para nós. A bênção antecede a prática. Na nova aliança, a consciência do sacrifício de Cristo deve anteceder qualquer prática devocional. Quem entendeu, diga amém. Perfeito. Então aqui a gente tem uma situação em que tudo leva a crer. Abraão passou para o seu filho e seu filho passou para o seu neto, que era Jacó. Jacó vai reproduzir essa prática. Ainda assim, não dá para a gente absorver que tinha um caráter mensal, de continuidade. Mas ele vai falar também sobre um dízimo de tudo. Ok? De tudo o quê? De tudo que foi ganho nos despojos. Mas era comum, àquela época, no Oriente Médio, a prática de um tipo de dízimo ou de um tipo de imposto? Era. Não apenas aqui, vamos dizer, na linha abraâmica. É possível, segundo historiadores, que outras culturas também tinham uma espécie de imposto, vamos chamar assim, de prática também vinculada a 10%, dízimo é uma 10ª parte, e que era praticado. Não tem uma clareza nas escrituras de por que é que Abrão, não era Abraão ainda, deu os 10%. Mas é fato que ele é o primeiro a aparecer. Tem esses elementos, a bênção, pão e vinho, e eu acredito que possamos sim fazer um vínculo com a ceia, porque a gente fala de bênção, corpo, sangue, práticas devocionais. Gratidão, retribuição. Perfeito. Então você tem uma resposta de Abraão, do dízimo de tudo. Não temos texto suficiente para dizer que depois ele dizimou a cada 15 dias, a cada 10 dias, uma vez por mês, uma vez por ano. Não dá para saber. Como eu disse, o sistema financeiro monetário da época é distinto. Tem algumas pessoas aqui na nossa igreja que trabalham na parte de agricultura e agropecuária. Salvo engano, meu irmão, salvo engano, tá? Eu não sou da área. Algodão, por exemplo, você colhe uma vez só por ano. Alguém pode confirmar essa informação em nome de Jesus? É isso, né? Então tá bom. Você colhe uma vez por ano. Tem outros que você colhe 2, 3 vezes por ano. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? O dízimo, então, para aquela cultura mais agrária, estava vinculado às colheitas. Então, esse caráter de contribuições mensais, presta atenção, ou de contribuições mais periódicas, ele vai começando a ganhar contornos, debaixo da lei mosaica, e na igreja primitiva também. Nós vamos chegar lá. Até aqui, tá tudo bem? Vai para Gênesis capítulo 28, versículo 22. Gênesis 28, 22. Bom, Jacó tem uma experiência com Deus, onde ele tem uma visão, né? Ele dorme em cima de uma pedra, Deus dá uma visão para ele vê uma escada ligando o céu e a terra, anjos e etc. E aí depois ele acorda, entende que aquele local era abençoado, ele batiza aquele local, né, como sendo Betel, a casa de Deus. E aí no versículo 22 vai dizer: esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. A disposição do coração de Jacó realmente é questionável, porque enquanto Abraão foi tomado de gratidão, certo, por aquela vitória, Jacó de alguma maneira ele coloca uma condicionalidade. Ele coloca um se na história. Se fizeres isso, então eu darei isso, entende? Jacó ele tinha essa característica mais de negociar. Então, a única coisa que importa para nós aqui é o quê? De alguma maneira, a prática do dízimo que foi realizada por Abraão, não sabemos se havendo antecedentes ou não, ela agora passou pela família e chegou em Jacó. Está claro isso aqui? Perfeito. Então, o dízimo, agora,
ele vai ser regulamentado. E a gente vai ver lá no Pentateuco, em especial no livro de Deuteronômios. Você vai ter toda em Levíticos, me fugiu o capítulo agora, você vai ter toda uma regulamentação sobre o dízimo dos dízimos, 3 finalidades, 3 aplicações, onde Moisés agora regulamenta. Mas por que ele regulamenta? Olha, tudo leva a crer, aí aqui na teologia a gente chama de o argumento do silêncio, né? Então tudo leva a crer, pela falta de clareza textual, que quando no tempo de Moisés, ele recebe a lei mosaica para instituir, a linguagem de uma contribuição chamada dízimo já era contemporânea. Então presta atenção, de Abraão para Isaac, para Jacó, esse povo, então, vem os filhos de Jacó, vem toda a descendência, esse povo vai para o Egito, fica 400 anos aprisionados, saem, são libertos por Deus, por meio do mediador que é Moisés, ele começa a peregrinar, Deus leva Moisés para o monte, tem uma revelação, entrega para ele as tábuas da lei, tem o desdobramento ao total 613 ordenanças que são colocadas nas escrituras, e você vai ter uma prática de contribuição financeira envolvendo os dízimos daquilo que era a moeda da época, amém gente? Então, de alguma maneira, para essa descendência abraâmica, que agora já se desdobrando aos filhos de Jacó e às tribos de Israel, a linguagem, a prática de uma contribuição chamada dízimo, fazia parte da espiritualidade à época. Só que agora, debaixo da lei mosaica, você tem o quê? Uma regulamentação, você tem uma normatização, agora tem força de lei, e não apenas força de lei. Atenção aqui, irmãos, presta atenção. O que entrava de dízimo, ou também de ofertas que já era para esse tempo, agora já como nação de Israel, a nação de Israel é diferente, não estou falando do Estado de Israel atual, irmão, amém? Não confunda. A nação de Israel, à época, era um Estado plenamente teocrático, que é diferente, nós não vivemos numa cultura teocrática, nós vivemos numa cultura democrática. Você vai ter aí países muçulmanos, que eles têm um tipo de teocracia, ou seja, a lei da crença, a lei da fé também é a lei social. É a lei moral aplicada no Estado. Deu para entender ou não? Para a nação de Israel, que estava no seu começo de organização social, e gente, é espetacular como que Deus traz orientações para o desenvolvimento de uma sociedade. Até mesmo questões vinculadas a saneamento básico. É impressionante o detalhe divino. Deus então agora, ele está aplicando, né, por meio ali de lideranças, por meio de Moisés, aí você vai ter o tempo dos juízes, depois reis são levantados. Você vai perceber a lei de Deus que era passada para aquele povo, tendo também força de aplicação civil, força de aplicação moral. Então, o próprio pagamento do dízimo, ele chegava para a casa do tesouro onde era administrado, como um imposto. E isso socialmente era aceito. E a aplicação desses recursos, seja dízimo ou imposto, ele tinha uma aplicação, não era exclusivamente religiosa, mas também se aplicava ao cuidado com o estrangeiro. Ora, o cuidado com o estrangeiro não é uma obrigação estritamente religiosa, seria uma obrigação social. O cuidado com o vulnerável, o cuidado com a viúva. Quem está entendendo? Certo? Então, esse recurso que chegava, ele não tinha uma aplicação restrita ao templo, até porque não tinha um único templo. O templo não era nem estacionário. Depois vem a ser estacionário, vem ter um local fixo, amém? Então você vai ver uma aplicação dessas contribuições que não era estritamente para uma dinâmica de culto, ela extrapolava, ela envolvia um cuidado também com as pessoas de fora, porque todo o Estado, vamos dizer assim, ele era considerado religioso, amém gente? E essa informação, esse ensino vai ser importante quando a gente for falar sobre as nossas práticas, você já vai entender. Então, quando a gente chega com a lei mosaica, você aí sim tem força de lei. Então, vamos lá, calma. Se uma pessoa falar assim, dízimo é coisa da lei de Moisés. Não, não é bem assim. O dízimo foi normatizado, ganhou força de lei no tempo de Moisés. Amém? Tá, mas o dízimo antes de Moisés já era praticado? Olha, temos indícios de que na descendência de Abraão, as pessoas dizimavam. Mas ele já tinha um caráter mensal? Não consigo afirmar isso. Todo mundo dizimava? Não conseguimos absorver isso. Jacó dizimou. O modelo de Jacó é superior ao de Abraão? Não me parece, porque o de Abraão, ele traz elementos importantes, a bênção, o pão, o vinho, e uma prática como resposta de gratidão. Glória a Deus? Perfeito, então tá bom. Então agora a gente vai chegar num tempo, que é o tempo da nova aliança, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, vamos... Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12, vamos lá.
O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, ainda na antiga aliança, porém já no Novo Testamento, você vai perceber que essa prática, que começa em Abraão, seu descendente ali, Jacó, regulamentado na lei mosaica, essa prática perdura, tem força de lei, e era contemporânea da cultura do primeiro século, daquele povo judeu. Amém, gente? Então, estava dentro da espiritualidade judaica o ato de contribuição financeira. A lei tinha uma força. É evidentemente que quando Deus entrega uma lei, a força primária dessa lei é de instrução e correção. Mas o ser humano debaixo do pecado, diante da lei, o que ele sente? Pressão, certo? Obrigação. A força de lei primária de Deus, por meio da lei mosaica, é para instruir o povo. É para preservá-los por meio da prática. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 15, você vai ter o quê? A bênção da obediência. Do 16 ao 64, a maldição da desobediência. Qual que era a vontade de Deus? Que o ser humano escolhesse a bênção, a obediência. Então, às vezes a gente fala da lei mosaica sempre num contexto negativo, né? Contexto negativo, isso é um absurdo, essa lei mosaica pesada. Não, a lei, o problema não está na lei. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7. A lei é santa. Para o tempo da antiga aliança, a lei era aplicável e santa, ela era instrutiva, normativa, porém instrutiva. Ao ser humano no pecado, ao olhar para a lei, ele se sentia pressionado e também havia um reconhecimento dele de que ele era incapaz de cumprir a lei. Por isso a necessidade de um Messias, de um justificador. Quem entendeu, diga amém. Jóia. Agora nós vamos chegar em um tempo da nova aliança. Vá lá para mais um texto importante, Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Pausa aqui. Percebe aqui que Jesus agora está sendo testemunho de uma prática litúrgica, a entrega das ofertas. E não vai haver repreensão alguma de Jesus no que diz respeito à prática, à liturgia de se entregar as ofertas. Ou seja, no imaginário judaico do primeiro século, e isso percorreu durante os séculos até Jesus, a prática de ofertar fazia parte da religião, parte da espiritualidade. Amém, gente? Jóia. Aí ele vai seguir dizendo: então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus agora pega uma cena onde ele não questiona a prática, ele questiona a motivação da prática. E ele demonstra que aquela mulher, mesmo apresentando pouco naturalmente, na verdade ela estava entregando tudo. Presta atenção aqui agora. O dízimo, irmão, ele tem uma grande raiz democrática. Por quê? À época, se Deus estabelecesse um valor fixo para a nação de Israel, na nação de Israel você também tinha pessoas ricas e pobres. Se fosse um valor fixo, olha, supostamente, irmão, é R$1.000 ou é R$200. Tinham pessoas que já eram bem abastadas, elas não teriam problema nenhum de pagar esse imposto. Mas quando ele coloca uma porcentagem, o que ele está estabelecendo? Proporcionalidade. Ok? Proporcionalidade. Quando isso ganha força de lei, ele traz para o imaginário dessa fé, que essa prática de contribuição financeira também tem um compromisso. E pelo compromisso, ela tenha constância, diga constância. Então, nós temos aqui, nesse imaginário de fé judaica, um elemento de constância, como já foi falado. Temos aqui um elemento de proporcionalidade. Agora, ainda que para o judeu à época, a força de lei trazia para si um tipo de pressão, Deus é insistente em falar, desde o tempo da construção do primeiro templo, que deveria ser de maneira espontânea. E na espontaneidade é onde a gente encontra a verdadeira generosidade. Eu quero que você guarde esses 3 conceitos. Se você perder esses 3 conceitos, você já não vai entender nada de contribuição financeira nos dias atuais. Então vamos lá, repete comigo: constância, que está vinculado ao compromisso, generosidade e proporcionalidade. Perfeito. Então, o dízimo à época, tempo judaico, ele era uma possibilidade divina para que por meio do culto
integral do ser humano, as riquezas, a contribuição fizesse parte daquele compromisso comunitário. Porque o entendimento do judaísmo à época, como um Estado teocrático, cada pessoa, cada participante, cada pessoa, cada cidadão participava da espiritualidade do Estado, da nação. Amém? Talvez a nossa cabeça tenha dificuldade de associar isso, porque hoje nós vivemos um tempo pluridenominacional, sim ou não? Várias denominações, etc., várias ramificações no cristianismo. Mas o sentimento era de um só, era de uma nação, que é o que eu entendo como reino, amém? É a perspectiva do reino. Então não é a minha denominação, é o reino. E eu tenho um compromisso com o próximo, eu tenho um compromisso com a proposta de Cristo. E o meu compromisso, ele é expresso. De que maneira? Olha, eu vivo num tempo onde existem despesas financeiras. Eu vivo num tempo que as despesas financeiras são mensais. Eu não sei na sua casa, mas todo mês chegam uns bilhetinhos para mim, amém? Um de luz, um de água, não é? É assim? Então, se esse tipo de cobrança, ou se o tipo de pagamento, salário comum para um brasileiro fosse semelhante aos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum a pessoa receber por semana. Quando eu morei lá, eu recebia por semana, semanalmente. Então, é muito comum em países que o salário seja semanal, que eles venham a contribuir semanalmente. Na nossa cultura, que é mais mensal, a resposta do compromisso se torna mensal. Amém? Então, foca nisso. Diga assim, constância. A constância, ela enaltece o compromisso. Eu estou profundamente comprometido. Então, seja na periodicidade definida, eu me comprometo. Segundo, então esquece do 10% agora, do valor específico. Proporcionalidade. Diga proporcionalidade. Amém. O que é isso, proporcionalidade? Irmãos, muitas pessoas já sofreram em situações de, por exemplo assim, na pandemia, pessoas me perguntaram, pastor, eu sempre fui fiel no dízimo e na oferta, mas eu não tenho nada, tenho dinheiro nem para o gás. E aí, estou em pecado? De forma alguma. Por quê? Se essa pessoa se tornou vulnerável, não é ela quem tem que dar o dízimo, é a igreja que tem que aplicar o dízimo para cuidar dela. Entenderam? Essa é a dinâmica. Por quê? É um compromisso coletivo. Não é o abastecimento de um plano de poder. Entende? Não é tipo assim, não, o Henrique é o dono da igreja, então dá dinheiro para ir lá. Não, não é isso. É comunidade. Então, se é comunidade, eu tenho que respeitar a perspectiva de proporcionalidade. É proporcional. Mas eu não posso deixar de lado o compromisso. Então, se é compromisso, é constante. Mas há situações de vulnerabilidade. Desde o tempo de Israel, na antiga aliança para agora. E havendo esse tempo de vulnerabilidade extrema, essa pessoa ela não pode se sentir punida por não ter. Amém? Mas ela deve ser acolhida. Glória a Deus, gente. Mas e o gafanhoto? Já vamos falar dele. Vamos lá, Atos capítulo 3, versículo 1 agora. Deixa eu destacar o que é muitíssimo importante. Porque talvez você esteja falando, ok, entendi, já estamos no Novo Testamento, Jesus falou, mas até agora é só a antiga aliança. Eu quero ver provar que na nova aliança tem o dízimo. Vamos lá. Atos capítulo 3, eu vou ler uma série de versículos, acho que nem vai dar para o irmão acompanhar, porque vão ser vários. O que eu vou citar com esses versículos? Presta atenção. O cristianismo, ele nasce de um grupo de pessoas, o quê? Que era do judaísmo, sim ou não? Então, era comum, no primeiro século, você observar que práticas judaicas ainda permeavam a espiritualidade daqueles discípulos? Sim, eu vou citar assim, um camalhaço de versículos. Atos capítulo 3, versículo 1, vai dizer que Pedro e alguns discípulos subiram ao templo na hora nona. O que é isso, hora nona? É o horário que as portas do céu estão abertas e o Satanás está preso. Não, era uma prática judaica, de orar 3 vezes ao dia. Isso aqui já é o tempo da igreja primitiva. Jesus já havia morrido, ressuscitado, eles estão desenvolvendo a espiritualidade chamada cristianismo agora. Só que é uma espiritualidade nova, não tinha um templo, não tinha um envelope, amém? Então eles estão trazendo algumas práticas. Vamos lá. Atos capítulo 2, no versículo 46, Atos capítulo 5, versículo 20, Atos 5, 42, vai falar que eles se encontravam regularmente no templo. Inclusive você tem lá um pórtico de Salomão, que era o local principal, o point. Ora, que prática é essa que eles tinham? Havia um manual do cristianismo específico? Não, eles trouxeram essa prática de frequentar o templo. Depois, nas cartas que vão vir mais para frente, vai trazer a importância da comunidade, a importância de se encontrar. Mas eles estão trazendo práticas, presta atenção, não no sentido de recompensa, não no sentido de aplicando a lei serei recompensado, amém? Simplesmente porque, presta atenção, a força de lei para eles não era apenas uma lei
religiosa descolado da vida social. A própria lei de Deus acompanhava a espiritualidade e a vida civil deles. Amém? Então isso era instrutivo, orientava, era um costume que eles cultivaram. Atos 21:20, você vai perceber que há uma ênfase dizendo de judeus que haviam se convertido e que eram zelosos da lei. Ora, era um bom apontamento. Há uma frase do reverendo Augusto Nicodemos que eu acho fabulosa. Ele diz assim: à época, para aquele povo da igreja primitiva, ser um bom cristão não implicava em ser um mau judeu, porque eles eram judeus, os primeiros cristãos eram todos judeus. Depois você vai ter a evangelização dos gentios. Glória a Deus, gente. Amém? Acho que esse ano é o culto de maior nível de silêncio. Bateu o recorde, mas eu entendo que é atenção, ok? Atos 21:23 e ao 26 vai falar sobre outra prática judaica, que é um voto de purificação, ou conhecido como voto de Nazireu. O próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, vai raspar a cabeça em sinal desse voto e etc. Ué, Paulo? Guardando o voto de Nazireu agora? Voltou para o judaísmo? Não, mas existiam algumas práticas que acompanhavam a espiritualidade primitiva do cristianismo. Amém, gente? Não tem nada a ver com você continuar aplicando a lei judaica e continuar conservando as festas cerimoniais e o calendário judaico. Não tem absolutamente uma coisa nada a ver com a outra, porque aqui já para eles não tinha essa força de lei, mas sim expressão de cultura, costume. Amém? Tá bom. Atos capítulo 10, versículo 9, você vai ver de novo, a hora sexta foi orar, outra prática judaica. Então, com tudo isso, irmãos, você não vai ter um texto explícito dizendo que esses cristãos, certo? Judeus que se converteram e se tornaram cristãos, que eles deixaram de dar o dízimo. E também não há texto dizendo que eles continuavam a dar o dízimo. E também não há texto no Novo Testamento, na Nova Aliança, dizendo que você tem que dar o dízimo. Amém? Agora, tudo leva a crer, mais uma vez usando o argumento do silêncio, não estou dizendo que é o melhor dos argumentos, mas é um argumento. Tudo leva a crer que como eles acompanharam práticas judaicas, nesse início da igreja, tudo leva a crer que o dízimo participava nessa espécie de contribuição. E por que nós podemos considerar isso? Porque a obra de Cristo, no seu começo, ela precisava ser abastecida, inclusive financeiramente. Amém? Inclusive financeiramente, ela tinha que ser abastecida. Só que sendo abastecida, de que maneira isso seria organizado? Ora, toda a cultura daquele povo que iniciou o cristianismo, ele era uma cultura debaixo de uma contribuição chamada dízimo. Então nada mais natural do que eles, de maneira orgânica, trazer essa contribuição chamada dízimo para aquilo que nós consideramos cristianismo. Amém? Agora atenção, na nova aliança, o dízimo não tem mais força normativa. O dízimo na nova aliança, ele não tem caráter de lei, mas ele pode ser uma expressão de graça. Então, o dízimo na nova aliança, ele não tem mais essa força impositiva como no tempo mosaico, mas ele é sim para a nova aliança um tipo de referência. Tem uma fala, e a gente vai trabalhar essa fala, do Papa Joseph Ratzinger. Para quem não sabe, o Bento XVI faleceu acho que ano passado, e um dos teólogos mais brilhantes do cristianismo das últimas décadas. E fizeram uma pergunta para ele, e ele respondeu da seguinte maneira: o dízimo é uma obrigação? Aí ele falou: não é uma obrigação. É um convite de Deus para a partilha. Aí ele continua: e um convite de Deus para um cristão é uma obrigação. O cabo é sábio, amém, irmão? Mas Henrique, você acabou de falar que não é obrigação, agora irmãos, estamos analisando a frase dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não há mais uma força de aplicação, não há mais uma obrigação desse elemento específico de 10%. Mas existe um convite de Deus para o compromisso. E eu respondo a esse compromisso também com as minhas finanças, faz parte da minha espiritualidade integral. Eu não deixo as minhas riquezas, meu dinheiro para fora do meu culto ao Senhor. E não é só esse culto, é a sua vida cultica diante do Senhor. Ok? E nada mais natural do que como referência, a partir da própria Escritura, que o dízimo seja a minha referência. Teve um período na Europa, agora me fugiram os países, em que eles entenderam, em algumas comunidades, que 5% era o suficiente para a manutenção da obra e expansão da obra. Então a orientação para os irmãos é que eles dessem, eu não sei como que fala 5 na linguagem do dízimo, amém? Vocês entenderam ou não? 5%. E esse era o ato proporcional
constante e espontâneo. Então tem pessoas hoje que separam os 10%, certo? Mas às vezes não tem constância, e por não ter constância ficam se sentindo sempre condenadas e culpadas. Muitas das vezes não é espontâneo, por quê? Porque pensa que se não der o dízimo, o gafanhoto vai pegar ele. Então ela dá para se poupar, ou dá para ser abençoado, então o coração está errado. Amém? E não há proporcionalidade. Às vezes tem pessoas tirando, vamos supor assim, do próprio sustento de casa. Ou então não é proporcional, presta atenção, no sentido que ela poderia dar mais e não dá. Então é avareza. Amém? Já conversei com várias pessoas. Eu lembro de uma vez conversando com um rapaz, e ele falou bem assim, enfim, a família dele muito abastada. Ele falou assim, não tem como minha família dar 10%. Isso tem muitos anos. Eu falei, por que não? Ele falou, porque a gente ganha muito. Pensa 10%, nossa, meu Deus do céu. Eu falei, desculpa, Neymar. Não dá bom. Ele falou, de jeito. Eu falei, seria dinheiro demais. Eu falei, cara, você não entendeu nada. Eu falei, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas a igreja se move por um compromisso de mutualidade. Eu falei, pega seu dinheiro e abençoe o próximo, amém? Eu não era, essa igreja nem existia ainda quando eu tive essa conversa. Entende? Então a gente tem um tipo de régua que ela não é a partir da instrução divina, é apenas uma régua financeira a partir daquilo que a gente pensa que é muito ou pouco. Glória a Deus, irmãos. Muito bem. Então, até aqui, o que eu posso dizer para vocês, que não há nada mais natural do que trazer o dízimo para a prática da igreja cristã na nova aliança. Desde que trazer o dízimo como prática, aqui nós falamos sobre dízimos, irmão. Eu dizimo, eu tenho a prática de dizimar e oriento você a dizimar, mas isso não tem força normativa segundo as Escrituras, mas é uma excelente referência. Ora, se a orientação bíblica é para uma contribuição regular, é para um tipo de contribuição que seja espontânea, generosa, e um tipo de contribuição que seja também proporcional, e nós temos nas Escrituras um tipo de referência que corresponde a uma constância, a proporcionalidade e que também pode ser generosa, como dízimo, por que não? Por que não? Observando que possivelmente era uma prática comum da igreja do primeiro século, trazer o dízimo como um elemento, como um bom costume de orientação, de referência nas contribuições. Quem entendeu, diga amém. Agora, se você se sente na obrigação de 10%, ou não, eu só faço porque manda, é porque você não entendeu o que é a partilha, é porque você não entendeu o que é o compromisso. Glória a Deus. Aí algumas pessoas argumentam, mas pastor, lá em Malaquias capítulo 3, eu não vou entrar nesse texto, senão eu levaria muito tempo para poder fazer a exegese dele aqui. Mas lá em Malaquias capítulo 3, quando Deus fala que estão roubando a Ele no dízimo das ofertas, é nisso que o povo, os sacerdotes, alguns vão dizer o povo todo, eu creio que ele está falando dos sacerdotes, os sacerdotes estavam literalmente roubando a Deus. Por que estavam roubando a Deus? Porque o dízimo no Antigo Testamento, debaixo da lei mosaica, ele tinha aplicações, finalidades, como tem na Nova Aliança. E quais eram as finalidades na época? Primeiro, manutenção do sacerdócio levítico. Então você tinha os levitas, os sacerdotes que administravam o serviço do templo, eles tinham que ser sustentados, amém? Era por meio dos dízimos. Você tinha ali um tipo de, dentro do dízimo, você tinha uma aplicação social, cuidado com o vulnerável, certo? Você tinha que cuidar do vulnerável. E por último, e não menos importante, você vai ter também um tipo de aplicação que era a religiosa, o próprio templo. Você tinha o templo, as pessoas trabalhavam no templo e tinha finalidade social. Na nova aliança, é possível ver isso? Ainda existe sacerdócio levítico na nova aliança, irmão? Tem? Eu sou levita, irmão. Quem canta é levita, irmão? Não, né? Mas levita não é que canta? Só se for na sua cabeça, irmão, né? O sacerdócio levítico foi encerrado. E hoje nós estamos agora em um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é o de Cristo. Então não tem, a não ser que você seja da tribo de Levi, mas se não for, não é. Então o sacerdócio levítico foi encerrado. Então não existe mais contribuição para levita. Mas daí o que faz? Com quem cuida da igreja, com os pastores, etc. Paulo fala sobre isso insistentemente. Paulo vai falar sobre uma contribuição que deveria ser dada àqueles que instruem, àqueles que cuidam do rebanho, àqueles que pastoreiam. Chega a falar que eles são dignos de dobrados honorários. Paulo vai falar sobre o tipo de contribuição que deveria ser empenhada para aqueles que vão ser enviados. Amém, irmãos? É possível perceber na organização social daquele povo a importância de uma contribuição financeira, tanto para a administração dos elementos de culto, como para o cuidado daqueles que ensinam, lideram, são enviados, e em especial para o cuidado com os vulneráveis. Glória a Deus. Amém? Então tá bom. Segura aí, irmão, estou quase acabando e eu tenho algo para compartilhar que é importante.
Ainda em Malaquias, houve ali um tipo de desvio, onde, como é que foi descrito? Roubou, né? Roubaram a Deus. Houve um roubo, mas que tipo de roubo? Desvio de finalidade. Alguns vão trazer, não, é roubo de fato. Irmãos, você tirar um dinheiro, desviar um dinheiro, você não está tirando dinheiro de Deus. Deus está lá no céu, ai, como é que eu vou pagar a conta de água hoje? Então não, o que era esse tipo de roubo? Era uma ofensa. Houve uma ofensa contra Deus, porque os responsáveis pela manipulação dos dízimos e das ofertas à época, eles fizeram a aplicação, desviaram a finalidade. O que deveria ser utilizado para o cuidado com os vulneráveis, eles utilizaram para si mesmos. Isso foi classificado como ofensa, amém? Aí tem aquela famosa frase, olha, então, vocês têm que trazer o dízimo e fazei prova de mim, senão eu vos abrir as janelas dos céus. Aí tem pessoa que fala assim, está vendo? Dá o dízimo e você tem que fazer prova de Deus, porque Deus gosta do filho atrevido, aleluia? Tem que dar o dinheiro e falar, vamos fazer prova. Você precisa entender o contexto, irmão. Qual que é o contexto? Deus manifestando bondade, misericórdia, enriquecendo aquele povo, preservando aquele povo, ainda que aquele povo insistentemente desobedecesse a Deus. O que fazia com que aquele povo se sustentasse e permanecesse até hoje era por conta da fidelidade de Deus. Deus entregar para eles uma maneira de participar da adoração por meio das suas riquezas não é o que sustenta Deus. Amém, irmãos? A obra de Deus é por Ele mesmo. É Ele quem dá essas garantias. E Ele nos convida para participar por meio da contribuição. Por isso que tem um elemento de compromisso. Quando Ele diz, fazei prova de mim, Ele está falando, dialogando com um povo específico. Não é um ato normativo. Não é um ato dizendo assim, olha, toda vez que você der o dízimo, você tem que fazer prova de Jesus. Não, o que Ele está querendo dizer é o seguinte, ei, povo de Israel, olha quantas vezes eu livrei vocês, mesmo em meus pecados, mesmo em minha desobediência, quantas vezes eu acrescentei sobre a vida de vocês, abençoei sem vocês merecerem. Faz prova de mim. Estão duvidando de mim, de todas as vezes que eu os abasteci, que eu os abençoei, que eu fiz frutificar? Fazei prova de mim, e você vai perceber se por meio da obediência vocês não serão plenamente abençoados. Amém? É isso. Então o texto ali não está dizendo, olha, toda vez que você der o dízimo, você colocou aqui, aí você tem que fazer prova de Deus. Não, tem muito ensino errado, irmão. O que tem, infelizmente, irmãos, eu não estou falando por todas as culturas de igreja, mas infelizmente, na nossa nação, na nossa cidade, tem muito, irmão, mas muita igreja. Vai fazer a campanha tal, e se você der tanto assim, tantas vezes, não há problema você comissionar a igreja para um tipo de contribuição diferente, específica, semanalmente, amém? O problema é a chantagem, irmão. O problema é criar expectativa. Se você participar, Deus vai fazer. Entende? Faz isso que Deus vai fazer multiplicar. Não é por aí, irmãos, porque vai criando um tipo de povo interesseiro. Se tiver a campanha para dar o dinheiro para eu receber alguma coisa, eu participo. Só que a dinâmica do cristianismo, ela não tem a ver com a expectativa do que eu recebo de volta. Tem a ver com o meu compromisso em manifestar o amor na vida do próximo. E se eu faço parte da comunidade, manifestar na vida da comunidade, cooperar com a comunidade. Amém, irmãos? Muito bem. Vamos para um detalhe. Aqui na nossa igreja, em dia 10 de dezembro, dia 9 acaba a Eden's Week, dia 10 de dezembro às 9h30 da manhã, não teremos um culto normal, teremos o dia da visão e vai ter um caráter de assembleia para a gente apresentar a estrutura da igreja, vamos ter prestação de contas, vai ser um dia maravilhoso, depois eu vou trazer detalhes, amém? Perfeito, isso vai se tornar bem comum no nosso meio, ter esses momentos de prestação, etc, perfeito. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um spoiler desse dia, que é importante. Vocês têm noção de mais ou menos quantos membros nós temos aqui na igreja? Membros efetivos? A gente vai fazer um recenseamento, mas é por volta de 2.000 pessoas. Sabe quantas pessoas que têm um caráter de compromisso mensal conosco? De 340 a 420 pessoas. Aí, você quer saber se a igreja é saudável? Nunca foi tão saudável como hoje. Graças a Deus, através da minha amada esposa Camila, que virou a presidenta. Aleluia. Deus seja louvado, irmão. Amém? Nunca fomos tão saudáveis espiritualmente, financeiramente falando. Nunca fomos tão saudáveis. Deu para entender ou não? Mas eu falei esses dados porque eu pedi para o financeiro, irmão. Eu não acesso a conta. Eu tenho a senha, mas não acesso porque eu não quero ver quem dá nem quanto dá. Os pastores não fazem isso aqui. Eu falei, cara, faz essa pesquisa de pessoas que contribuem mensalmente. Mas tem aquelas que a gente não sabe, né? Porque é o Pix, não identificar aquele negócio todo. Eu sou péssimo com essas coisas. Muito bom. Mas faz uma estimativa, dá entre 340 e 420 pessoas diferentes que por mês participam da igreja. Aí eu te falo, você acha que eu fico feliz por ser saudável financeiramente? Fico, mas eu fico triste de ver que apenas 25% da igreja participa efetivamente do compromisso. Deu para entender ou não? Por quê? Porque o caráter é comunitário. Então, poderia ter alguém no nosso meio que tem tanto dinheiro que paga a conta sozinho? Talvez sim, irmão, amém? Talvez sim.
Mas seria interessante que uma só pessoa pagasse por toda a obra? Nem um pouco, irmão. Nem um pouco. Por quê? A alegria é quando as pessoas participam. Uma das minhas maiores alegrias em ato de contribuição foi uma vez que a gente levantou uma oferta. E assim, a quantidade de ofertas de R$2, R$5, R$10 era assim, explodiu, irmão. Era um negócio assim maravilhoso, assim, sabe? Era 80% das ofertas eram ofertas pequenas, valores pequenos, mas era possível perceber a pessoa querendo um nível de compromisso. Lembra quando nós lançamos a primeira vez o Cria Inspire? Teve pessoa que chegou e falou: pastor, meu compromisso vai ser de R$10 por mês. R$10 por mês, irmãos. Sabe o que é isso? A fome de participar, o desejo de alguma maneira. E teve irmão que falou para mim: pastor, eu estou crendo para todo mês ajudar a igreja com R$10. Eu falei: irmão, vamos celebrar isso aqui. Que coração maravilhoso. Amém? Eu estou trazendo esses dados, irmãos, e pode ser alguma essa mensagem para gerar condenação nem nada, mas é para que você entenda que a espiritualidade diante de Deus, ela é integral. Não olhe para o dízimo como se ele fosse seu oponente, seu adversário. Não é, irmão, o dízimo não é, ele é uma boa referência, tem força. E eu não tenho problema de ensinar essa mensagem pensando assim: poxa, Henrique, mas você vai falar um negócio desse, aí quem dá o dízimo vai deixar de dar o dízimo. Meus irmãos, eu de todo coração não estou preocupado com isso. Eu espero que você que hoje dizima com os 10%, que através dessa mensagem, havendo proporcionalidade, disponibilidade do seu orçamento, que você dê 15%, 20%, amém? E para você que talvez hoje o 10% é inviável, você não tem dinheiro nem para o gás, que você possa fazer um novo regramento da sua proporcionalidade, mas que você continue sendo constante. Agora, se você está em situação de caos social, assim, completo, irmãos, fale conosco, a gente tem um ministério social, a gente tem atendido sei lá quantas famílias, dezenas de famílias por mês. Amém, irmãos? Isso é uma igreja saudável. Então não tem problema em dizer que o dízimo não tem força de lei, porque não tem, irmão, a gente não pode inventar as escrituras. Agora, ele é uma boa referência. Aqui, no seu envelope está escrito o quê? Está escrito dízimo? Não, está escrito generosidade. Agora, o dízimo, ele é referência, ele é instrutivo? Sim. Há problema de trazer como prática? Não, desde que não seja aplicado como se fosse lei e como se houvesse uma punição na não prática. É o gafanhoto. Que gafanhoto, irmão? Gafanhoto, espírito de miséria, sabe essas nomenclaturas? Esquece isso, irmão, você está em Cristo Jesus. Você não vai ser abençoado porque dizima oferta. Você já é abençoado por conta do que Cristo fez. Não diminua o sacrifício de Cristo. Agora, aqueles que são conscientes da bênção, conscientes do corpo, que participam da graça de Cristo aqui como comunidade, batem no peito e dizem: eu assumo o compromisso. É minha família de fé. Amém? Glória a Deus. E aí você como membro, você tem que cobrar aqueles que administram a igreja. Eu quero saber se está sendo aplicado para os vulneráveis, quero saber se está sendo aplicado para a manutenção da obra, quero saber se está sendo aplicado de tal maneira que a igreja conserve um bom testemunho. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Então, conclusão, aí aqui eu vou utilizar das palavras de um amigo meu, pastor Yuri. Ele diz da seguinte maneira: se na antiga aliança eu fazia o cálculo debaixo de uma normativa, na nova aliança eu assumo o compromisso antes de fazer o cálculo. Amém? A graça me conduz à percepção do tudo em todos e em favor de todos. Ele continua: aquele que já deu tudo, não tem problema em dar 10%. Mas aquele que não quer dar nada, terá problema em dar 1%. Então, hoje, nós não ofertamos o mínimo obrigatório. Nós ofertamos o máximo possível. E esse era o caráter da igreja de Atos capítulo 4. Tem gente que tenta trazer um viés de comunismo primitivo em Atos capítulo 4, socialismo primitivo. Tem tese de mestrado argumentando isso. Que Atos capítulo 4 defende, Atos capítulo 2 em sequência defende um tipo de igreja que era o comunismo primitivo, as raízes do marxismo. Tem absolutamente nada a ver, irmão. Amém? A questão ali não era comunismo, não era socialismo, era comunitarismo. Amém? Então o que é o comunitarismo? Nós somos famílias, eu assumo totalmente o compromisso. E o que significa? Se na minha proporcionalidade eu posso dar mais que você, eu não sou superior a você. Mas eu assumo o compromisso, nós somos uma só família. Você está aqui, irmão? E é por isso que eles davam tudo. O dar tudo deles em Atos 2, 3 e 4, não é que agora é um regramento, que agora o tempo todo você tem que chegar aqui e dar tudo para a igreja. Não é isso, irmãos. Mas o espírito daquela igreja, a coletividade daquela igreja, o comunitarismo daquela igreja, não é comunismo. E outra, eles faziam espontaneamente, não era o Estado. Amém? Não era o Estado mandando, eles faziam de maneira espontânea. O seu compromisso é do tudo diante de Deus. Então, havendo um compromisso do tudo, irmãos, você participa. Você não chega para, qual que é o mínimo obrigatório? Não tem mínimo obrigatório. Qual é o compromisso a ser assumido? Constância, proporcionalidade. Se você foi abençoado até aqui, diga amém.
Então, em nome de Jesus, irmãos, que você confie mais no provedor do que na provisão. Queridos, são 11h32, eu vou encerrar a mensagem. Eu teria ainda pelo menos 7 textos para falar sobre esmola, não teria tempo para fazer isso. Numa outra oportunidade a gente vai tratar sobre esmola, ou então eu gravo um vídeo instrutivo para a igreja, mas de todo modo, dê esmola, amém? Dê esmola e não fique tentando controlar a vida do outro. Dá esmola e ainda fica querendo falar o que os outros têm que fazer. É chato, irmão, quando você dá uma esmola e a pessoa fala bem assim, mas eu não gosto dessa bolacha, eu quero o outro. É ruim, irmão, amém? Já passei por isso. Mas a Bíblia é muito clara no que diz respeito a dar esmolas, o cuidado com o vulnerável. É claro que existem situações que você tem que ter sabedoria, mas a boa prática da esmola é muito triste quando a gente quer dar esmola e controlar a pessoa. O que ela vai fazer com a esmola? Então não seja manipulador, não seja controlador, mas tenha um coração generoso, que tem cuidado, tem amor pelos vulneráveis. Em um outro momento eu vou tratar com maior detalhamento sobre os textos que falam sobre dar esmola, mas eu quero encerrar dizendo isso. Não damos mais o dízimo como obrigação legal, e nem para obter bênçãos de Deus, e nem com medo do castigo de Deus. Está claro isso aqui, irmãos? Amém. Mas como a expressão de nossa gratidão a Ele, e como forma de contribuir para o avanço do seu reino neste mundo. Entendemos que dar o dízimo das nossas rendas para Deus é bíblico e válido até hoje. Amém? Não como normativo, mas como referência. O dízimo vai atender os requisitos de Deus, de contribuirmos, sistematicamente falando, generosamente, proporcionalmente ao que temos recebido. Por isso, é uma referência e não é uma obrigação legal. Para encerrar, os últimos 2 textos sobre dízimo e ofertas. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Percebe que Paulo está tendo uma sensibilidade com como que era o tecido social à época. Como que ele entendia, como que ele se desenvolvia, como era a cultura e costumes. E ele dá uma orientação prática. Quer dizer que tem que fazer exatamente como Paulo está falando? Irmãos, vai variar com o contexto que nós vivemos. Para nós é habitual que seja mensal, concorda comigo? Mas para alguns pode ser semanal. Já teve gente, motorista de aplicativo me perguntou, pastor, eu posso dar o dízimo assim da semana? É evidente que sim. Do dia? É evidente que sim. Glória a Deus, irmãos. Amém. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1, e a gente vai fechar a mensagem com esse texto. 2 Coríntios 9, do 1 ao 15. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Que santos? O povo da Macedônia estava sofrendo. O povo de Corinto tinha o costume de cooperar nas contribuições financeiras, mas em determinado momento eles não estavam cooperando. E Paulo vai dar uma palavra de repreensão, ou seja, tem que contribuir, ué. Vocês não creem na obra de Deus? Vocês não creem que o evangelho está expandindo? E que tem pessoas em situação de vulnerabilidade? E não é o nosso compromisso cuidar deles? Então Paulo vai dar essa advertência. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos para contribuir, e a dedicação motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como adotado com avareza. Olha a repreensão de Paulo. Ele está dizendo da seguinte maneira, olha, a gente fez menção a respeito de vocês, a gente se orgulha da postura de vocês. Agora, aí ele fala, vou deixar claro aqui, a maneira como vocês estão lidando agora, vocês não estão manifestando compromisso nenhum, generosidade alguma. Então vamos levar um prazo de tempo, vamos trazer eles aqui, para que vocês tenham tempo de se preparar e vocês possam contribuir da maneira certa e não de maneira avarenta. Amém? Ele vai seguir. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Isso aqui não parece um tipo de proporcionalidade direta? De retribuição direta? Quanto mais eu planto, mais eu colho, não é assim? Faz sentido? Faz, dentro da lei de semeadura. Só que não para por aí. Então não posso anular o restante do texto, que vai dizer: cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Então se eu dou mais, mas por obrigação, eu quebro o princípio. Se eu dou menos por avareza, eu quebro o princípio. Então, a proporcionalidade da semente não pode estar desapegada ou desconectada do coração. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a partir dessa a outra. Amém? Então eu examino o coração, e porque eu examino eu contribuo.
E aí existe uma proporcionalidade na lei da semeadura. Mas os meus olhos estão atentos num coração generoso. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama com alegria. Aí alguns vão dizer, não, mas esse texto aqui não é de dízimo, é de oferta. Irmãos, é um princípio que serve para qualquer tipo de oferta. É um princípio, ele está nos dando diretriz. Para mim, já encerrei a parte que eu falei do dízimo como referência, e não como ato normativo. Ficou claro isso? Amém. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Percebe que existe uma finalidade na prosperidade. Então, há sim um acréscimo de Deus, mas esse acréscimo de Deus, ele tem significado, para que vocês possam ser cada vez mais generosos. Com quem? Só com a igreja local? Não é só com a igreja local, irmãos. A igreja local é o local biblicamente mais comum, rotineiro e saudável de você depositar suas ofertas. Mas isso pode significar também oferta em alguém, irmãos, no seu próximo. Pensa você chegar um dia e falar, minha amada esposa, hoje eu vou te dar o dízimo, aleluia. Te dá 10%. Para você entregar na casa de Deus, aleluia, amém? A irmã já estava pensando no shopping, né? Pega no flagra, aleluia. Vamos lá. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui a mensagem, dizendo para vocês que uma espiritualidade sadia não vai privar você de participar também com os seus recursos. Para Deus, a dinâmica divina não é que falta dinheiro para Ele, mas segundo as Escrituras, faz parte do desenvolvimento da nossa espiritualidade, apresentar diante dEle todo o nosso coração, todos os nossos sentimentos e, atenção, toda a nossa riqueza. Não é apenas 10%, é toda a riqueza diante dEle. Calma que eu não estou falando de ato de contribuição agora, mas é apresentar tudo o que você tem diante dEle e dizer, Senhor, que cada real que chega na minha mão, que cada bem que chega na minha mão, que seja significado pelo Senhor. Senhor, me dê discernimento para que eu entenda qual é o pão que eu tenho que dar para alimento. Amém? Que eu entenda qual semente que eu tenho que semear. Às vezes acontece o inverso. Tem gente comendo semente que deveria semear. E tem gente tirando o pão dos filhos para lançar como semente. Isso é problemático. Eu conheço ministros desorganizados, que sua família, ministro do Evangelho, que sua família padeceu financeiramente. Porque tudo que ele recebia, ele queria dar para todo mundo e se esquecia dos seus de casa. E é princípio bíblico cuidar dos seus. Glória a Deus. Amém, irmão? Quanto é o que eu falei sobre aquela estatística dos 25%? De todo coração, irmão, compartilhei para que vocês tenham uma dimensão. Se você hoje, na sua proporcionalidade, não é possível cooperar com os 10%, mas há algo que você possa cooperar, estabeleça um compromisso entre você e o Senhor. Amém? Mas lembre dessas 3 diretrizes aqui. Constância, diga constância. Generosidade e proporcionalidade. Quem foi abençoado pela palavra, dá uma glória a Deus bem forte do seu lugar. Vamos ficar de pé, irmão. Irmãos, hoje eu passei 10 minutinhos. Amém? É o dízimo, aleluia. Mas o alvo era ser bem esclarecedor, por isso foi bem num ritmo de ensino hoje. Eu espero, irmãos, que você tenha aprendido. Se você teve alguma dúvida, eu vou ficar aqui, você pode me procurar, ou então, pelas redes sociais, estou aqui para lhe ajudar. Numa outra oportunidade eu ensino sobre a esmola, que é um ensino maravilhoso, irmãos, virtuoso, espetacular. E tem uns textos que ao ler o texto você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo hoje pela minha conduta. Amém? Mas em breve eu vou dar um jeito da gente conseguir trazer esse ensino para a igreja. Irmãos, eu espero de todo o coração que você tenha sido abençoado. Eu vou orar. Peço desculpas pela extensão do tempo.
mas eu quero orar por vocês. E lembra, domingo que vem a liturgia vai ser divertida. Não chega atrasado. Ser pontual. Olha eu, passando o horário falando de pontualidade. Mas é para chegar. Para terminar a gente se anima, euforia, né? Para chegar, irmão. Seja pontual. A gente, se possível, chega um pouquinho antes. Tem uma resenha mó legal aqui antes. Fica na resenha, conversando, né? Divertido. Você vê um livro, toma um café. É gostoso de provar da vida da igreja. Vamos orar, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo de ensino, Pai. Talvez hoje, numa mensagem que não seja tão típica, da gente parar para falar explicitamente sobre isso. Mas, Pai, consideraria, Senhor, uma falta grave não ensinar sobre isso. Porque faz parte da espiritualidade que o Senhor proveu para nós. Há uma expectativa clara das Escrituras, de que aqueles que são filhos assumam o compromisso. De maneira espontânea, de maneira sistemática, constante, e de maneira proporcional, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, talvez tenham aqui pessoas que por tanto tempo, Pai, por não conseguirem de fato chegar nesse teto de 10%, o que deveria ser um piso, mas por não chegarem nesse alvo de 10%, têm sentido tão condenada, se sentem punidas, inclusive na área financeira por isso. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça se manifeste de tal maneira que todo jugo seja lançado fora, que todo sentimento de intimidação perante uma orientação da Sua Escritura seja quebrada, Pai, e que haja, Senhor, liberalidade hoje, no pouco, Pai, no pouco, o que o Senhor é capaz de fazer com o pouco. O Senhor foi capaz de fazer o pouco com um pouco de azeite, muito com um pouco de azeite. O Senhor foi capaz de fazer muito com 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor foi capaz de fazer muito com uma dracma. O Senhor é capaz de fazer muito com o pouco que nós entregamos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós não sejamos presos a uma questão quantitativa, mas sobretudo, Pai, que nós tenhamos fidelidade no coração, que nós possamos expressar o nosso compromisso espiritual com o Senhor também por meio das nossas riquezas. O Senhor nos livra de toda avareza, nos livra, Senhor, de todo apego financeiro. Nos livra, Pai, dessa ideia equivocada de pensar que uma fé madura significa muito dinheiro. Não, Pai, é que nós possamos compreender que sim, o campo da fé, a maturidade de fé também atinge as nossas riquezas e que nós tenhamos clareza nas Escrituras. Ainda que não haja uma obrigação legal, força de lei, como no tempo de Moisés, que nós possamos compreender que contribuir, seja com 1%, 5%, 10%, 20%, 50%, não interessa, que isso seja feito debaixo de generosidade, que isso seja feito debaixo não da expectativa da bênção, mas na certeza de que o Senhor já nos abençoou. E Senhor, eu lhe peço, ajuda o Teu Santo Espírito para que cada irmão aqui seja examinado, Pai, que cada irmão aqui tenha um encontro de fato com o Senhor e possa fazer uma reflexão, possa fazer uma meditação sobre como esse compromisso tem sido exteriorizado. Porque, Senhor, não há sentido algum em ter uma vida do qual a nossa prestação de culto ao Senhor, além do templo, seja uma vida podada, uma vida que é fragmentada, onde nós entregamos apenas o nosso canto, entregamos apenas muitas das vezes a nossa voz, mas não entregamos tudo o que nós temos. Senhor, que a nossa vida de adoração seja completa e integral, tudo que somos, tudo que temos diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que é da Tua vontade também acrescentar na vida dos Seus filhos, e que cada um aqui que esteja provando de uma alta produtividade no trabalho, esteja provando de acréscimo financeiro na sua vida, que esteja hoje recebendo grandes surpresas financeiras, Senhor, que cada um possa examinar e questionar qual o significado que o Senhor está dando para esses acréscimos. Pai, que nós possamos ver propósito, que nós possamos ser aqueles que dão propósito àquilo que chega nas nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nós não queremos ser aqueles que se perdem em meio às finanças, que nós não sejamos vaidosos, orgulhosos, gananciosos e avarentos, mas que sejamos como Cristo, que entregou tudo, que nós sejamos, Pai, como o Seu coração, que tendo amado o mundo, deu tudo o que tinha o Seu Filho, que nós sejamos a expressão máxima do Teu amor, entregando tudo o que somos e tudo o que temos. Senhor, em nome de Jesus, que nunca mais, desse povo que veio aqui hoje, dessas centenas de pessoas que estão adiante de mim hoje, que nunca mais contribuições sejam feitas debaixo de pressão, de medo de maldição, de medo de castigo, e que também não seja feito nenhum tipo de contribuição na expectativa de que Deus é obrigado a abençoar, mas que as nossas contribuições de hoje em diante, que hoje seja um marco, Pai, que as nossas contribuições correspondam a esse caráter de constância, de proporcionalidade, de generosidade, e que sobretudo, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, porque se porventura uma pessoa esteja em situação de vulnerável, está ao nosso lado, que nós não sejamos indiferentes à escassez do próximo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos por sensibilidade, e que hoje, Pai, o Senhor eleve o nível de compromisso no coração de cada um, que todas as amarras, culpa e condenação sejam lançadas fora,
mas que hoje nasça um novo amanhã nos nossos corações, com um olhar de compromisso e fidelidade com a família da fé. Não é com um projeto de poder, não há projeto de poder aqui, mas com uma comunidade de fé. Te agradecemos em nome de Jesus por essa expressão chamada igreja, porque, Senhor, não há vida melhor do que pertencer à igreja do Senhor e ser um com Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Irmãos, o time de milagres está aqui, amém? Estão aqui. Nós vamos estar encerrando o culto. Se você, porventura, Deus falou contigo e no seu coração há um desejo de entregar a sua vida para Ele, você vai vir aqui à frente, eu quero orar por você, amém? Mas aos demais irmãos, vá na graça, vá na paz, que você desfrute de um alto nível de compromisso. Glória a Deus, irmãos, dá um abraço aí nos 50 irmãos.